Que isso aqui é poderoso, portanto, para tudo, porque hoje o filósofo Andarilho vai te mostrar algo que pode estar te matando agora mesmo e, portanto, que você nem sabe. Não é uma faca, não se trata também de um tiro, não é um acidente, mas é muito pior. Ele é silencioso, portanto, também é invisível. Talvez para você se defender tenha que saber, então fica aí e me assiste agora, porque nós vamos, num passo a passo, revelar isso aqui para você. Eu já, desde já, convido a vocês a deixar o like, a já seguir o canal, porque este canal aqui é de utilidade pública. Por que de utilidade pública? Porque nós trazemos verdades, verdades que melhoram a vida de vocês e que melhora a humanidade, faz o amanhã ser muito melhor do que hoje. É isso, meus amigos. Eu já inicio esse nosso insight de hoje com uma revelação bombástica. Vocês devem ter clicado nessa tela em algum lugar porque ficou curioso, mas é para ficar curioso mesmo, porque esse insight aqui é um dos melhores de todos os tempos do canal. Então, meus amigos e minhas amigas, a revelação é essa. Existem basicamente dois tipos de males que destroem a vida humana. Filósofo, mas que tipo de mal é esse? Pois se eu conheço milhares. Sim, você conhece milhares, mas o filósofo Andarilho tem a intenção, tem o compromisso de simplificar tudo para vocês, de entregar de bandeja para vocês agirem e melhorar a vida de vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, sem mais delongas, os dois tipos de males são os males bons e também os males ruins. Filósofo, mas existe males bons? Eu só sabia de mal ruim, de mal ruim, existe mal bom? Venha comigo, fica aí. Dê like, já compartilhe, porque hoje é demais. Tem mal ruim, sim, e tem os males bons. E esses bons é o pior de todos. Então fica aí, preste atenção nisso aí. Primeiro vamos falar do mal ruim que você conhece. O que é o mal ruim? O mal ruim é aquele mal que chega fazendo barulho, que chega gritando, que assusta, que te sacode, te dá sacoleixo e que, portanto, te faz reagir. Você tem que reagir de qualquer maneira, porque o baco é forte. Mas o segundo tipo de mal, que é o mal bom, veja só isso aqui. Esse mal, ele é muito pior do que você imagina. Esse mal, nós podemos dizer que ele é um mal exponencial. Filósofo, eu não sei o que é exponencial. Tá bom, assiste todas as lives do filósofo Andarilho que vocês vão saber, mas eu vou dar uma palhinha aqui para você. O exponencial é aquele que cresce numa grandeza maior. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Esse é o mal, esse é o ganho linear. O ganho exponencial é assim: 2 elevado a 2 é 4, depois passa a ser 8, 16, 32, daqui a pouco é milhões. Esse é o mal bom que faz com você. Olha a gravidade disso aí. É os juros compostos aqui fazendo efeito no que é ruim também. Não é só nas dívidas, é no mal. Então, filósofo Andarilho, por que esse mal não assusta então? Meu amigo e minha amiga, ele não assusta porque ele não te acorda. Ele não te abala. Ao contrário, esse mal, ele te acaricia, faz carinho em você, portanto, para você se sentir confortável. Ele vai devagar, ele vai comendo pelas beiradas, mas quando você assustar, você já está consumido. Isso não é susto, isso aqui é uma verdade. O filósofo Andarilho fala que a fala dele é vacina, para aqueles que querem proteger de todos os males. É proteção. A fala do filósofo Andarilho também pode ser cura para aquelas pessoas que estão doentes, é anticorpos na veia. E pode ser susto também para aqueles que estão dormindo. Mas aqui não é um susto, isso aqui é verdade. O mal ruim, ele te consome devagar. E para esclarecer isso aqui, eu venho com um pulo do gato da sabedoria andarilha. Meus amigos e minhas amigas, o mal bom é como um câncer. Filósofo, mas o câncer é ruim.
Sim, eu sei. Mas eu vou explicar, a comparação é uma metáfora, entenda aí. O mal bom é como um câncer. Começa bem pequenininho, com uma mutação, com um probleminha numa célula, que é invisível, que a gente não vê. A célula você não vê. Você ganha e perde célula todo dia, é pequenininha. Você não vê, mas acontece uma coisinha bem pequenininha lá no meio dela. Numa única célula sua, é invisível. Sim, é invisível. Dói também, não dói o câncer desse jeito. Você não sente nada, portanto você não vê nada, e por isso você também não desconfia de nada. Mas até um dia chega, explode, você vai no médico e ele disse: você está com câncer. Com câncer e ele está no seu corpo inteiro, já não tem mais jeito. E ele começou silencioso. E ele foi multiplicando, espalhou para o seu corpo inteiro. Então, meus amigos e minhas amigas, isso é aquilo que era invisível, que, portanto, você não viu e que se manifestou num belo dia. É a parte maior do iceberg, que nós já falamos aqui em outra live, ou em outro insight. Isso que a gente vê, que os olhos veem, é só a pequena fração da realidade. A outra parte, gigante, brutal, maior, está submersa, está, portanto, dentro das possibilidades. Acredite nisso, vai, assiste todos os insights do filósofo Andarilho que vocês vão abrir os olhos para enxergar com os próprios olhos, caminhar com os próprios pés e ainda o que é melhor, pensar com a própria cabeça, porque o homem que pensa não é um homem que vai aceitar coleira, não é um homem que você pode colocar coleira e levar em qualquer lugar. E o homem que não pensa é um homem maleável. Assistam o insight do homem que pensa, é perigoso, assistam lá. Então, meus amigos e minhas amigas, sem mais delongas, vamos continuar. Então é quando explode, ele já tomou conta, já contaminou tudo. Portanto, já virou uma bola de neve gigante do tamanho daquela que vocês viram aí na tela. E que, portanto, não tem como mais parar. É disso que se trata. Filósofo, eu não entendi, você não entendeu? Então, segura essa aí que eu vou dar mais uma palhinha aqui. Imagine você num quarto luxuoso, deitado numa cama de seda, sentindo o perfume doce do ar. É confortável isso, num hotel 5 estrelas de luxo, não é? Mas o que você não sabe é que por baixo dos lençóis há 1000 agulhinhas pequenas, invisíveis, que estão injetando um veneno mortal e paralisante na sua corrente sanguínea em pequenas doses. É doce você curtir esse hotel 5 estrelas. É gostoso a cama, mas é mortal. É disso que se trata. Ah, filósofo, eu não entendi isso ainda. Tá bom, vamos com mais um exemplo. Imagine que você tem uma plantinha linda e saudável, portanto que já está produzindo flor em casa. Mas no tronco dessa sua árvore, no caule, bem no fundo, ainda imperceptível, começa uma manchinha escura lá. Mas você só olha pelas flores bonitas, pela árvore lá, as folhas balançando ao vento, tudo lindo, produzindo oxigênio, e a árvorezinha alegre. E você não vê essa manchinha, você ignora ela. Depois essa mancha cresce um pouquinho, você até vê, mas a árvore está tudo bem. E você diz assim, não é nada, a árvore está boa. É só uma mancha que vai sumir. Você pensa isso. Mas a manchinha continua crescendo devagar, dia após dia. Ela não grita, ela não dói, ela não pede socorro. E, portanto, ela só vai crescendo. Agora veja bem e entenda bem isso aqui. Aquela manchinha não é uma tempestade que chega de repente fazendo barulho. Não é um furacão que derruba tudo de uma vez, que quebra galho, que entorta. Não é isso tudo. Mas ela é então o que, filósofo? Ela é muito pior. E por que é pior? Porque é o invisível se manifestando na grandeza. Portanto, é o silêncio que mata.
Então, quando você percebe, a mancha já tomou conta do caule inteiro e a planta já está apodrecendo por dentro. É o câncer que iniciou com uma pequena mutaçãozinha, um pequeno probleminha na sua célula. Portanto, a planta já está apodrecendo por dentro. As folhas já estão amarelando, já estão sentindo baque. As flores estão caindo. E agora? E agora você corre. Você quer salvar essa planta. Você tenta salvar de todas as maneiras. Mas então você descobre a dura realidade. Então, filósofo, qual é a dura realidade? A dura realidade porque pode ser tarde demais. Agora, um ditado popular para suavizar essa dramatização. Tem um ditado popular que diz o seguinte: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu esclareço isso para vocês aqui. Esse ditado popular traduz o mal bom. É essa água, devagar, bem devagarinho, imperceptível, mas persistente, vai tendo aqueles desgastes invisíveis, até que um dia ela fura. Então, meus amigos e minhas amigas, não subestime. Acredito nisso. E agora, para clarear ainda mais, abrir esse clarão, trago a vocês aqui a segunda revelação. É a ciência do mal silencioso. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o filósofo Andarilho já ensinou sobre o universo das leis. E uma delas é esta, por isso assistam todos os insights, encarecidamente, assistam lá, mandem, deem like, todo mundo precisa ouvir o filósofo Andarilho, não é para aprender, é para um bate-papo, vai lá, talvez acrescente alguma coisa na sua vida, isso aqui é muito importante, saia das distrações, dessa rolação de tela, saia dessa vida supérflua, dessa vida que vocês levam e agora mude de vida, e a mudança começa na mente, com o pensamento, com os hábitos e com as ações. É disso que se trata, por isso que esse canal é de utilidade pública. Então, uma das leis que falávamos é essa. O mal que te sacode, ele te assusta. Mas o que é esse mal que te sacode, que vem violento, que vem quebrando tudo, ele faz? Ele te dá uma chance. Qual é a chance, filósofo? Não entendi, porque isso é uma coisa que vai me sacudir, que vai me dar aquele baco, ele vai me ajudar sim. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você agir. E essa ação sua pode evitar um mal maior. Veja bem. Entenda bem isso aqui. Quando você sente uma dor muito forte, o que você faz? Você se preocupa, você não aguenta trabalhar e por isso vai ao médico para diagnosticar e tratar essa dor. Quando você perde um emprego e tem muitas contas para pagar e não tenha a mão de Deus para te ajudar, que é a reserva financeira, o que você faz? Você procura outro. É o baque, é a violência. Quando você leva um tombo, o que você faz? Você aprende a andar com mais cuidado. Portanto, meu amigo e minha amiga, o mal que te embala, que te faz carinho, é aquele mal que te mata sem você sentir. Não é o mal violento você vai se defender dele. Claro, às vezes pode matar, mas você vai reagir contra ele. Esses males invisíveis é o que mata, é o que está matando, é o que está adoecendo as pessoas, a humanidade. O mundo está doente. É um vírus mortal que esses vírus estão na mente das pessoas, contaminaram as mentes, se espalharam pelo corpo, pelas suas ações. É disso que se trata. São coisas invisíveis, pequenas, mas que elas vão crescendo devagar e que você incorpora no seu dia a dia, nos seus hábitos, na sua rotina e passa a ser normal. É o mal bom, que esse mal que você carrega aí, que você não solta de maneira nenhuma. Filósofo, mas você está parecendo um discurso bíblico. Não se trata disso. Não é um discurso de ódio, não é. Pode ser de autoajuda? Pode. Pode ser motivacional? Pode. Mas é religioso? Não é. Não se trata de religião. O filósofo tem as crenças deles e defende que cada um deve ter a sua. Ou se não tiver nenhuma também está tudo bem. Não tem problema nenhum, que mal. Não tem problema, você tem livre-arbítrio, você faz o que quiser. Aquilo que é bom para mim não é bom para você.
Então, meus amigos e minhas amigas, como de costume, o filósofo vai trazer aqui agora um exemplo bíblico. Ah, filósofo, já vem você com a história de Bíblia de novo, meu amigo, minha amiga. Acalma, fica tranquilo. Não é sobre religião. Por que você tem resistência em falar da Bíblia? Mas você lê outros livros aí, talvez de matemática, física. Às vezes pode ler o livro do filósofo, ou de outros filósofos, ou de religiosos. Pode ler livros de literatura científica, de romance. Você lê essas coisas, por que não lê a Bíblia? Ah, filósofo, por que não acredito na Bíblia? Sim, não precisa acreditar na Bíblia. Mas na Bíblia talvez você leia lá coisas que faz sentido para você. Eu acredito que se faz sentido para o filósofo Andarilho, a Bíblia inteira não faz sentido para o filósofo Andarilho, mas tem algumas partes que fazem. A vida é assim, a gente não consegue ver com os mesmos olhos. Não estou tentando te convencer a ler nada, a acreditar em nada. Mas eu falo que a gente tem que aprender com os ignorantes. Se você acha que a Bíblia não te ensina nada, leia, então experimente. Leia as histórias para você ver. E essa é uma história que eu vou contar aqui, e é uma história bíblica. Você lembra da história de Sansão e Dalila? Lembra, se já foi filme, está aí na internet, para qualquer lugar. É história bíblica. Olha como que a Bíblia foi escrita há centenas de anos, e essa história ainda pode ser usada na atualidade. Por isso que vocês têm que assistir os insights do filósofo Andarilho, porque ele é atual. Quem assiste agora ao vivo, neste momento, é o primeiro boi da boiada que bebe água limpa. Vocês são privilegiados. Mas se assistir amanhã, o que acontece, filósofo? Também é a mesma coisa. Ah, e daqui 100 anos é a mesma coisa, daqui 1000 anos também é a mesma coisa, porque o insight do filósofo Andarilho, ele é atemporal. Qualquer tempo é tempo, o tempo é agora. Mas a história de Dalila e Sansão é o seguinte: segundo a Bíblia, o Sansão era forte, ele era gigante, portanto invencível. Ninguém podia com ele. Mas Dalila, a moça sedutora, ela não veio com uma espada na mão para guerrear com esse invencível e forte guerreiro. Ela não veio com um exército. E, portanto, ela não veio com a guerra. Ah, filósofo Andarilho, com o que ela veio então? Ela veio com carinho. Esse é o mal bom. Ela disse assim: meu amor, como você é lindo, me conta um segredo. Me conta o que te faz tão forte, eu te admiro. Eu sou a privilegiada por estar com você. Se você me ama, vai me contando. E Sansão amoleceu o seu coração, abriu a sua guarda e foi contando, tintim por tintim, aos poucos, devagar, a cada dia um pouquinho. Até que, quando ele percebeu, ele já tinha entregado tudo. E agora a interpretação Andarilha. O mal que te mata de verdade não é o inimigo que você enfrenta de frente. Portanto, é aquele que se aproxima com um sorriso. É a Dalila. É aquele que te abraça enquanto te apunhala. É aquele que te promete prazer enquanto te destrói. Portanto, esse é o tipo de mal bom. E para finalizar a história, a mágica do Sansão era o cabelo. A Dalila cortou. Quando ele acordou, estava sem cabelo, estava sem força. E aí ele foi destruído. É o mal bom. Isso é história bíblica, não é sobre a Bíblia, mas ensina a gente. E agora, meus amigos e minhas amigas, do jeito que o filósofo gosta, um chute do ângulo, do meio do campo, bem na sua vida. Então, o filósofo Andarilho não veio só aqui para te mostrar um problema, o problema do mal bom. Ele veio também te entregar uma solução. Dessa vez é uma solução. E a solução é simples, mas ela exige coragem. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você descobre que algo está te matando, corte isso pela raiz agora. Mas atenção! Existem dois jeitos de cortar esses males. Portanto, é um jeito para cortar os males graves e outro jeito para cortar esses males, entre aspas, bons, é o mal da Dalila.
Então, meus amigos e minhas amigas, para os males graves, aqueles que assustam, que é violento, a ação também precisa ser extrema, portanto energética, precisa cortar agora, sem pensar, sem hesitar, portanto sem olhar para trás. Ou seja, é como um membro grave, gangrenado e podre na medicina. Filósofo, mas se tiver desse jeito tem que cortar. Se você não amputar um membro desse jeito, a gangrena vai te matar. Filósofo, mas isso é grave demais. Sim, os médicos sabem disso, da gravidade. Por isso que os médicos indicam a amputação de uma perna que às vezes ela está lá, mas já está podre, a infecção está subindo. E os pacientes às vezes recusam e não sabem disso. Às vezes quando o médico vê que está muito grave, está dando uma septicemia, o paciente está com falta de ar, está dando embolia por causa daquilo tudo. Às vezes tem que entrar até na justiça de urgência para o juiz autorizar aquilo, porque senão vai matar a pessoa. Então, esses males graves, a ação tem que ser energética, porque eles podem te matar rápido. Então, a ação precisa ser energética, extrema, tem que cortar agora. Mas e os males ruins, os males bons, aliás, que agora é estratégia. Tem que ter estratégia para ele, porque ele é devagar. O mal bom, ele é sábio. Precisa de muita estratégia, porque eles já podem ter gerado dependência. Eu, filósofo, eu não sei o que é dependência. Eles já podem ter criado raízes profundas. Eles já podem até estar misturado com a sua rotina, com seus hábitos, com a sua identidade, e você considera isso normal. Nesses casos, você precisa de planejamento. O que é o planejamento? Tem que estudar o mal. Entenda as suas raízes. Mapeie as suas ramificações e depois, com a precisão cirúrgica, corte cada raiz uma por uma. É isso que tem que fazer com os males bons. Porque eles chegam com uma Dalila disfarçada de amor, de carinho, de coisas invisíveis só para tomar conta de você. Ele não assusta. Então, meus amigos e minhas amigas, atenção e cuidado máximo para isso aqui. E eu vou te fazer uma pergunta. E essa pergunta, ela é profunda. Pode ser a mais importante da sua vida para te curar, para te salvar agora. O que está te matando aí agora? Talvez seja o câncer. Aquele câncer pequeno, que ainda é visível, que não dói. Pode ser o câncer propriamente dito. Mas o filósofo aqui está falando do câncer como uma metáfora. Pode ser aqueles hábitos, aquela rotina devagar que vai tomando a sua vida, tomando a sua carreira, o seu casamento, a sua gestão financeira, tomando a sua vida como um todo. Ela vai te imobilizando, te inutilizando. De repente tomou conta toda de você e você não é mais você. Então o filósofo, quando ele está perguntando aí agora, qual é o mal que está te matando aí agora e você nem sabe? Isso dói. Talvez seja um simples vício que você começou ainda pequeno. Pode ser um cigarro, uma bebida, uma aposta, ou um rolar na tela desavisado, mas que depois se tornou sem fim. Talvez seja até um relacionamento que já virou um poço. O que é poço, filósofo? Aquele tóxico que te suga, que te consome, que te diminui. Talvez seja um hábito que você chama de inofensivo. Talvez você esteja simplesmente comendo demais, esteja ganhando quilos demais e a sua saúde vai deteriorando. Talvez seja o hábito de gastar demais, não faz as suas reservas, está estragando as suas finanças. Talvez seja o hábito de reclamar demais, de se vitimizar demais. São pessoas tóxicas que ninguém aguenta ficar um minuto perto. Talvez seja uma simples crença que você herdou. Crenças do tipo, eu não vou conseguir, eu não mereço, isso é para os outros. Isso pode estar te matando, pode estar deixando você amarrado, deixando você sem evoluir. Portanto, meus amigos e minhas amigas, é isto tudo que acabamos de dizer aqui pode estar te matando devagar e silenciosamente
para acalmar os nervos e deixar esse insight mais leve, cito agora um ditado popular. E o ditado é este: o diabo não mora no fogo. Onde que ele mora então, filósofo? Ele mora na zona de conforto. E é lá que ele te abraça, enquanto te apodrece. É disso que se trata. E agora, para quem ficou até agora, vamos finalizar esse insight. Eu vou lhe entregar a vocês um manifesto. Se vocês acharem interessantes, sigam. Se não achar, cria os seus. E o manifesto é este, número 1, identifique o mal. Pare, olhe para dentro e pergunte: o que está me consumindo agora? O que tem tirado a minha energia? O que tem diminuído? O que tem me diminuído? O que subtrai, o que me deixa frágil? O que me deixa com menos do que aquilo que eu mereço? Esse é o primeiro item. Para identificar o mal, faça perguntas. E a segunda, uma vez que identificou o mal, classifique o mal. Ele é grave? Aí eu não sei o que é grave, não. É aquele mal que já falamos aqui, que vem com barulho, te sacudiu? Ou é o mar bom? Ou é o mal bom? Qual que é o bom, filósofo? É o da Dalila, é o do carinho, é o que te balançou, te acariciou. Esse é o segundo item. O primeiro é para identificar, o segundo é para classificar e o terceiro é para escolher a estratégia. Se for um mal grave, corta agora, amputa, sem dó, sem pena, sem medo. Mas se for um mal bom, a estratégia é estude esse mal, planeje, corte cada raiz com precisão cirúrgica. E o quarto item é não espere. Porque o mal que não é cortado, ele cresce. E quando ele cresce, vira uma bola de neve. E quando vira uma bola de neve gigante, ele vira um monstro. E quando esse monstro está grande, a força dele é poderosa. Talvez não tenha mais volta. Talvez não tenha mais saída. E agora a última revelação aqui final, talvez a maior de todas. E a revelação é essa. O pior mal não é aquele que te fere com violência. Portanto, é aquele que te adormece no conforto. Porque o mal que te fere com violência, ele te acorda, ele te força a agir. Mas o mal que te adormece, simplesmente ele te enterra vivo. Agora eu te pergunto, olhando nos seus olhos, encarando nos seus olhos e gritando forte nos seus ouvidos agora: o que você tem deixado crescer em silêncio dentro de você? Que mal bom você tem alimentado, achando que não é nada? Portanto, que hábito você tem chamado de inofensivo e que te suga dia e noite, anos e anos? Que vício você tem chamado de prazer enquanto te destrói? Identifique-o, corte agora, corte pela raiz, corte enquanto ainda há tempo. Porque, meus amigos e minhas amigas, o mal que cresce em silêncio é aquele que mais mata. Então, meus amigos e minhas amigas, o filósofo Andarilho não quer te ver morto antes de você renascer de verdade. Por isso eu compartilho esse vídeo com alguém que está sendo consumido por um mal que parece bom. Compartilhe esse vídeo também com quem está preso num vício, pode ser qualquer vício. Os vícios matam, viram hábitos, destrói. Com quem está preso num relacionamento tóxico, seja ele de qualquer natureza, relacionamento que está degradando as pessoas, que às vezes vai ter um fim trágico. Todos os dias tem noticiário nas redes, na televisão, nos jornais de fins trágicos de relacionamento tóxico. Mande para essa pessoa que está preso agora. Procure ajuda se for necessário, um psiquiatra, psicólogo, procure a polícia, alguma coisa. Se for grande demais, se você sofrer ameaças, ajude você
com esses males invisíveis que às vezes você já acostumou com ele. Compartilhe esse vídeo também com quem está preso num hábito que está levando ela à destruição, mas ela nem sabe que esse hábito já se tornou rotina dela, ela considera como normal. Compartilhe também com quem está preso numa crença limitante, que agarra ela no chão com um peso que ela mesma criou, e que o mundo, que esse paraíso está aí para ela desfrutar. Vamos fazer essa utilidade pública comigo, eu lhes convido. Portanto, meus amigos e minhas amigas, corte agora o que está te matando. Um forte abraço desse amigo de vocês, filósofo Andarilho. Muito obrigado por ter ficado comigo durante este insight.